A gente estava falando sobre a triste história da menina de 8 anos que acabou falecendo aqui em Brasília. Sara Raíssa, de 8 anos, faleceu, então, ela que morava em Ceilândia. O que a polícia está investigando é que ela poderia estar seguindo uma trend do TikTok. A menina foi encontrada no sofá da sala, deitada, já desacordada, com a almofada onde ela estava deitada toda molhada ali por desodorante aerosol. Foi encontrado, então, um desodorante e um aparelho de celular junto à menina. Ela foi levada ao hospital. Na quinta-feira, deu entrada no hospital de Ceilândia, aqui no Distrito Federal, mas acabou não suportando, não sobreviveu. Então, no domingo, foi declarada a morte cerebral de Sara Raíssa. Isso acende aí mais um alerta, alerta grave, sobre como deixar as crianças e como deixar os adolescentes à vontade, como lidar com a internet e com as redes sociais. Essa morte, por ter supostamente seguido uma trend do TikTok, não é a primeira que acontece. Inclusive, no início de abril deste ano, ou seja, no mesmo mês, uma outra menina, essa de 13 anos, também faleceu seguindo essa mesma trend, também inalando um desodorante aerosol. Então, a gente vem falando bastante aqui no boletim sobre Marco Civil da Internet, a gente vem falando também sobre regulação no Congresso, na Câmara dos Deputados, no Senado em geral, quais as leis, o que é que vem sendo seguido para tratar desse assunto. O Supremo Tribunal Federal também já falou sobre regulação das redes sociais e é essa dúvida que fica. Quem é o responsável? É o TikTok, é o Instagram, é o Facebook, é a plataforma, é a internet, são os pais, é o governo que não impõe um limite para as postagens nessas plataformas. Enfim, é isso que a gente precisa discutir e a gente vai discutir hoje no Boletim Metrópolis. Produção, me diz aí com o que a gente vai seguir agora. Sim, tivemos uma coletiva de imprensa do delegado que está cobrindo o caso da Sara Raíssa, dessa menina de 8 anos. A gente vai rodar para vocês o que disse o delegado. O delegado deu essa coletiva ainda nessa semana, acredito que foi na segunda-feira, contando a história e o que a delegacia agora vem acompanhando, que é descobrir quem foi o autor dessa suposta trend no TikTok. Vamos ver o que disse então o delegado. Não, o caso ainda se encontra no início. Nós precisamos da prova técnica para avançar, mas o inquérito já foi instaurado aqui nessa delegacia. Delegado, o que a mãe falou em depoimento? A mãe relatou que nesse dia ela não conseguiu buscar a filha e ela solicitou, uma filha estuda em período integral e a vítima não, e ela solicitou que o avô, o seu pai, ele buscasse a criança no colégio. O pai buscou a criança no colégio, não reparou nenhum comportamento anormal, até aí estava tudo bem. Além do avô, havia outros parentes no imóvel. E em certo momento ele percebeu que a criança estava caída, não apresentando sinais vitais e com rigidez na ponta dos dedos. Ele imediatamente solicitou socorro médico e ele percebeu que próximo ao sofá havia um desodorante aerosol, o que chama a atenção de que, de fato, ela pode ter inalado esse desodorante. E o conteúdo desse aerosol estaria mais ou menos em qual parte ali, ou num travesseiro, em quê? Próximo ao sofá onde a criança estava caída. Então, ela, pela lógica, ela teria inalado como esse desodorante? O laudo de local é quem vai determinar a dinâmica de como essa criança inalou, a posição dos objetos na casa. Aí nós precisamos aguardar o laudo de local para poder analisar melhor. O avô também prestou depoimento, né? O avô foi ouvido na delegacia e relatou, a versão dele foi de comum ali, muito semelhante com a da genitora. Ele informou que não percebeu nenhum comportamento anormal. É preciso destacar que a genitora, ela chegou a conversar com outros parentes após o óbito da filha, após a internação. Todos foram uníssonos em informar que não repararam qualquer comportamento da criança. É lógico que havia ali, ela tinha acesso a redes sociais, a criança tinha inclusive um aparelho celular que era deixado com ela para acessar vídeos e etc. E esse aparelho...
Bom, nós vamos conversar hoje com Cássio Maurílio, que é o pai da Sara Raíssa. Gentilmente decidiu falar conosco aqui para o Portal Metrópolis, para a gente também fazer esse alerta para os demais pais, para as demais famílias ficarem de olho nas redes sociais, no celular das crianças. Oi, Cássio, muito boa tarde. Obrigada pela gentileza, viu? Boa tarde, uma boa tarde a todos. Infelizmente, eu vou entrar em contato com essa triste notícia. Eu já quero deixar claro as minhas condolências, os sentimentos do Metrópolis à sua família. Notícia super triste, ficamos muito tristes quando nós descobrimos o que havia acontecido com a Sara. E eu queria que você contasse para a gente, primeiro, como é que está a família de vocês, vocês estão conseguindo seguir a vida, como é que vocês estão em casa depois de uma notícia muito triste, de um velório que foi ainda nessa semana, o velório e enterro dela que foi nessa semana. A gente tem que seguir, né? A gente tem outra filha, mas sentimento não existe mais. Tá todo mundo destruído, porque não tem sentimento. Qual culpa que uma criança tem para ser levada desse jeito? Então a gente está sobrevivendo, porque independente tem outras crianças que precisam da gente. Mas viver acabou nosso sentido. Foi uma vida tirada, uma vida assassinada por negligência. Você acredita, então, que foi negligência? Eu estava até lendo a matéria aqui do Portal Metrópolis, que diz que você tem, sim, a intenção de processar tanto a plataforma quanto a marca de desodorante. Então, para vocês, para a família, foi uma negligência. Tanto das plataformas, porque a plataforma ganha meios de dinheiro através de estar reproduzindo vídeo. Então, elas têm que ter responsabilidade por que tipo de vídeos elas estão transmitindo e para qual tipo de público. Porque, independentemente, o celular hoje em dia, a criança tem acesso muito fácil. Hoje em dia, o mundo está conectado à internet. Então, não adianta. Se você não deixar em casa, ela vai conseguir com um amigo, com um coleguinha, na escola. E as empresas farmacêuticas, todo material que tem risco iminente de morte, ele tem que ter escrito no rótulo, na embalagem, e tem que ter uma imagem que todo mundo conhece, que é perto, que é uma caveira. A senhora acha que o vô, o pai de alguém, vai deixar um material que tem morte, tem lá o símbolo de fácil acesso a uma criança? Usar é um simples antitranspirante. Não é entanto que está errado que uma criança pode ver um desastre desse na internet e pode ir no mercado comprar seu arma para se matar. Então já está errado. Como é que uma criança pode comprar um veneno? Agora conta um pouquinho da rotina da Sara para a gente. Ela tinha sempre acesso ao telefone celular, ela participava, ela tinha acesso ao TikTok. Eu até vi aqui na matéria que falaram que pode ter sido um desafio do Kawaii, que ela acabou vendo no Kawaii. Ela tinha sempre acesso às redes sociais no celular? Eu ficava vendo vídeo, essas coisas. Eu pedia para a mãe ficar vendo, mas a restrição era assim. Não era dela ficar o dia todo, nos momentos que ela ficava vendo, ela via a trend, aquelas coisas do pessoal dançando. Eu não estava sabendo de tudo isso que eu via. Ela ficava olhando aquele pessoal que ficava fazendo aquelas dancinhas, aquele tipo de coisa. Normal. Nem teve surpresa. Ela chegou a falar sobre trends de TikTok, ou ela chegou a citar essa trend, essa história aí do desodorante? Nunca teve nenhum tipo desse comentário, não. Dessa trend que desafia a morte, não. Ela nunca falou nada, nem de curiosidade, nunca comentou nem com a irmã. Qual é a idade da outra filha de vocês? A Júlia tem 13 anos. A comentar com a irmã sobre isso, sobre a curiosidade de algum tipo de desafio de rede social? Não chegou. Tudo de repente, elas não chegou a... Pelo menos ela não falou nada até o momento. No dia que aconteceu esse incidente, foi na mesma quinta-feira, foi numa quinta, né, que vocês acabaram levando pro
para o hospital no dia que aconteceu o incidente. Ela estava deitada já há bastante tempo no sofá e depois vocês conseguiram ver que ela estava lá deitada há bastante tempo ou tinha pouco tempo que ela estava ali deitadinha sem falar com vocês? Eu não sei certo, porque eu estava na entrega, aí depois Pessoal, eu perdi o contato com o Cássio. A gente vai tentar retomar a conexão com o Cássio. O pai da menina Sara, a Sara que morava aqui em Brasília, na cidade de Ceilândia, aqui no Distrito Federal, ela que acabou falecendo no último domingo por ter se asfixiado ao inalar desodorante, seguindo, de acordo com a investigação da polícia, uma suposta trend do TikTok, a trend de uma rede social. Os pais encontraram a menina já desacordada na quinta-feira, deitada no sofá. Ela foi levada para o hospital de Ceilândia, mas acabou não resistindo. A gente estava conversando com o pai da menina, que disse que ela jamais tinha dado sinais de que seguia essas trends de TikTok. O pai estava explicando que, como qualquer outra criança de hoje em dia, ela, claro, tinha acesso aos vídeos, que ela gostava de assistir essas trends de dancinhas no TikTok, mas que ela jamais chegou a comentar sobre esse tipo de desafio dentro de casa, muito menos com a outra irmã dela, isso porque a família, o casal, tem uma outra filha. Perguntei como é que está a família agora nesse momento. Ele disse que eles estão acabados, que não há mais nenhum sentimento, que eles só precisam continuar vivendo porque eles têm uma outra filha. Então, história muito trágica, muito triste. A gente perdeu o contato com ele, mas em entrevista ao Metrópolis, ele já havia dito que vai atrás, que vai processar sim a plataforma, que até o momento da investigação a polícia vem dizendo que é o TikTok, e também vai processar a marca de desodorante. De acordo com ele, é uma negligência a marca de desodorante não deixar claro no rótulo da embalagem que aquele produto pode matar, pode asfixiar. Nós vamos continuar tentando contato com o Conseguimos falar com o Cássio? Então, vamos voltar ao contato. Oi, Cássio, voltamos com você. Eu queria que você desse um conselho para os pais, se você puder, porque eu acredito que a sua fala, a fala da sua família, num momento de dor como esse, tem dois motivos. O primeiro, claro, buscar a justiça pela morte da sua filha, e o segundo, alertar as famílias sobre o que as crianças vêm assistindo na internet. Eu queria que você desse um recado para esses familiares que têm filhas assim como você. O meu conselho não é proibir, não é tentar tirar a rede social, internet, é você interagir com ele, você participar das brincadeiras, você ver o que ele está fazendo. Quando ele se achar alguma coisa interessante, você ensinar para ele, você demonstrar aquilo ali, você ser mais amigo dele e principalmente olhar dentro de casa, porque tem muita negligência, igual a questão do desodorante. Como é que um produto causa a morte e não tem escrito nele que ele causa a morte? Então eu falo para os pais, vamos prestar mais atenção no que a gente tem dentro de casa, porque uma criança, ela é fácil de ser enganada. E hoje em dia a gente não tem como proibir celular. Se proibir celular é proibir a evolução da mente das crianças. Você acha que se houvesse uma lei, uma determinação do governo ou do Congresso Nacional para tentar restringir o acesso das crianças a esse tipo de conteúdo na internet, isso facilitaria, isso seria uma solução para esse problema? Para mim seria muito. Para mim seria muito, lógico que resolveria, que eles iam saber qual tipo de conteúdo está passando e qual tipo de público estaria assistindo. Olha, Cássio, eu não sei nem o que dizer. De fato, eu quero prestar os meus sentimentos à sua família, a você, e eu quero agradecer muito a gentileza de vir falar com a gente nesse momento de extrema tristeza para você e para os seus familiares. Muito obrigada mesmo por falar aqui com o Metrópolis. Não, eu que agradeço. Enquanto eu puder falar, porque o sonho da minha filha era salvar vidas. Se o que eu falar aqui salvar uma vida, a meta dela, o sonho dela, ela realizou.
que por mais que seja curto, que ela só viveu 8 anos, mas ela conseguiu realizar o sonho dela, que foi salvar vidas. Com certeza. Eu te agradeço muito. Até a próxima. Muito obrigada aí pelo conselho e pelo alerta aos pais, aos familiares.